Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder as perguntas polêmicas sobre stories. Dessas dúvidas, acredito que você já tenha também alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui. E eu vou desmistificar para você toda essa questão sobre os stories, sobre as dúvidas recorrentes que eu mais recebo e que eu mais vejo também aí nas redes sociais. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação para ser notificado. Vejo que muita gente que assiste meus vídeos aqui no YouTube não é inscrito no canal. Então, já se inscreve aqui pra gente aumentar essa comunidade, a gente poder, de fato, crescer, né? E para que mais pessoas também possam vir e conhecer também meu trabalho, possam também conhecer, entender mais de redes sociais, tá bom? E eu conto com você aí pra gente poder crescer essa comunidade. E aí, eu vou então responder a vocês hoje as dúvidas principais sobre a questão do Instagram, dúvidas sobre os stories do Instagram, que eu sei que você tem, então fique até o final desse vídeo que eu tenho um presente especial pra você, que eu tenho certeza também que vai te ajudar e te auxiliar na sua criação de conteúdo nos stories, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vejo, que muita gente tem dúvida, é: precisa aparecer o rosto precisa aparecer para vender sempre nos stories? E a resposta é não, tá? Você não precisa necessariamente aparecer nos stories para você poder vender. Por isso que tem narrativas, tá? As narrativas elas existem para isso, para que você possa de fato vender nas redes sociais sem precisar aparecer. Então tem gente hoje que tem canal dark, né? Tem gente que tem Instagram dark, tem gente que vende sem aparecer, sem necessariamente colocar o seu rosto. E de fato, isso é possível. Você não precisa necessariamente aparecer para vender, tá? Mas você precisa ter uma narrativa muito boa para que você possa de fato conseguir vender, porque de fato se você não aparece, não tem problema. Mas se você sabe de fato entender as dores, os desejos do seu cliente, automaticamente você vai conseguir vender para ele, tá? Pergunta número 2: quantos stories por dia são ideais sem cansar o público? Gente, essa questão de cansar não existe, tá? Se você sabe criar um stories muito envolvente, uma sequência de stories, você pode fazer uma 20 sequências de stories que não vai ter problema. A pessoa, de fato, ela vai conseguir ficar até o final dos seus stories, tá? Então, basicamente, o que você precisa? Ter uma narrativa envolvente, ter uma narrativa que tenha começo, meio e fim. Porque se você só faz uma narrativa ali, faz um bom dia e some, ou faz um conteúdo ali e some, basicamente as pessoas elas não vão se interessar por aquilo. Então, tudo que você vai fazer na rede social tem que ser interessante para o seu público, que vai ajudar ele de alguma forma a criar melhores conteúdos, que vai fazer com que ele se sinta parte daquilo que você está fazendo, né? Então, não existe stories ideais por dia. O que você precisa é de uma narrativa envolvente que possa, de fato, atrair esse cliente para você, tá? Terceira pergunta: é melhor postar tudo de uma vez ou ao longo do dia? É melhor você postar ao longo do dia. Por quê? Dentro do Instagram existe uma janela estratégica de distribuição de conteúdo, e principalmente nos stories. Então, os seus 3 primeiros stories são os mais importantes. É, Dependendo do contexto e da narrativa, é melhor que seja stories em foto, tá? Porque ele tem a maior retenção. As pessoas elas param para prestar, né? Inclusive isso já é um dado do Instagram. As pessoas elas param para ver, né? Elas prestam mais atenção em stories que eles são feitos de forma em foto, não tanto em vídeo, tá? Então você pode. E mais o interessante é você poder mesclar os dois, tá? Mesclar tanto foto quanto vídeo. E o bom mesmo é você separar em janelas durante o seu dia. Então, durante a manhã você posta 3 stories, depois à tarde você posta mais 3, à noite você termina. Então é importante que você faça essa janela de stories durante o dia para que as pessoas elas possam ir te acompanhando também. O algoritmo vai te entregando durante o dia para elas, tá? Quarta pergunta: stories só funcionam para quem já tem muitos seguidores? Não, gente, não depende da sua quantidade de seguidores. Stories, ele é para criar conexão. E as pessoas que mais assistem você nos stories é porque tem mais probabilidade de comprar de você. Ou seja, são pessoas que gostam daquilo que você está fazendo, eles têm uma boa retenção, sempre tá comentando, sempre tá curtindo, sempre tá mandando um direct. Então, essas pessoas são pessoas mais propensas a comprar de você. Então, independente se tem, né, o que acontece na verdade é assim: os stories, quanto isso em geral na conta, quanto mais o seu número de seguidor aumenta, menor é a sua distribuição entre os seguidores.
tá? Então você precisa, depende, o Instagram ele funciona muito na questão de engajamento. Então, quanto mais engajamento você tem nos seus stories, para mais pessoas ele vai distribuindo dentro da sua base, porque os stories só aparecem organicamente para as pessoas que te seguem. Para as pessoas que não te seguem, aí você pode fazer, né, um impulsionar, por exemplo, só daqueles stories para as pessoas que não te seguem, e aí sim você consegue atrair pessoas através daqueles stories para a sua base de clientes, tá? Quinta pergunta: preciso falar de venda todo dia ou o público enjoa? Você precisa aprender a criar narrativas que vendam sem vender. Não é feio vender, tá, gente? Mas eu falo, não é errado vender, tá? Mas depende de como que você vai fazer essa venda. Se você faz uma venda que conversa com o subconsciente do seu cliente, faz ele pensar e ele decidir por ele mesmo, é muito mais fácil do que você só falar, ó, o produto tá aqui, o valor é tanto e você compra, tá? Então, criar a narrativa antes desse produto, desse serviço, daquilo que você está oferecendo, faz parte da venda, faz parte de você criar a consciência daquele produto. Porque você pensa comigo, às vezes aquele cliente ele chegou para você de um anúncio, mas ele gostou do anúncio, mas ele não sabe de fato o que, que ele vai encontrar dentro do seu conteúdo, né? Do seu dia a dia, você postando sempre, você fazendo stories. Então ele vai passar a te conhecer através dos seus conteúdos que você posta. E quando você, de fato, entende, né, quem você está atraindo, você começa a perceber, na verdade, pelos seguidores que estão vindo, se você está atraindo a pessoa certa ou não, acontece o seguinte, que você pode fazer a narrativa que for, você pode criar a narrativa que for. O importante é que essa pessoa entenda que você tem a solução para ela, tá? Então, você pode fazer sim a narrativa de venda todos os dias, por exemplo, né? De gerar ali, de fato, interesse, depende muito do seu cronograma, isso ensina mais no Stories Vendedor, de como que você vai poder fazer esse cronograma de Stories mensal ou semanal, tá? O link vai estar aqui abaixo para você poder, caso você tenha interesse. Mas é importante para que você possa o quê? Possa criar essa narrativa na mente do cliente, tá? Então, você pode falar de venda todo dia, não tem problema, mas o importante é você criar essa narrativa de consciência sempre nele, tá? E a venda ela vai vir automaticamente. Pergunta número 6, temos 10 perguntas, tá, gente? Pergunta número 6. Stories com enquete, caixinhas e quiz, ainda funciona ou já saturaram? Sim, gente, ainda funciona. Se tá lá no Instagram é porque funciona. Então, você precisa, na verdade, utilizar de forma estratégica, né? Então, quando você vai fazer um quiz, você tá fazendo uma pergunta para gerar uma interação nos seus stories, mas também para quê? Para você poder saber o que seu público tá querendo, o que ele tá esperando de você, o que ele espera da sua marca, o que ele espera do seu negócio, né? Então, quando você usa todas essas ferramentas, inclusive, é uma sinalização para o algoritmo de que as pessoas estão gostando daquilo que você está fazendo nos stories. E a tendência é daí também ele entregar mais os seus stories, tá? Então, pode utilizar assim caixinhas de perguntas, enquetes, quiz, mas as pessoas também só vão responder se você fizer uma narrativa envolvente para elas. Perguntas número 7. É errado postar stories repostados com prints de feed, repost de clientes, etc? Ou só vale para conteúdo original? Não, gente, não é errado, tá? Quando você faz o repost certo, da maneira certa, de uma maneira com contexto, lembra que a gente tá falando de narrativa desde o começo? Então, quando a gente faz tudo com o contexto, fica muito mais fácil de o cliente se interessar por aquilo que você está repostando. Então, repostar um print, né, de um depoimento do cliente dentro de uma narrativa é válido. Repostar o seu próprio conteúdo do feed com uma outra narrativa, porque às vezes nem sempre as pessoas que veem seu feed vão ver seus stories e vice-versa. Então é importante para você poder também gerar essa interação nos stories, tá? Então tudo que é postado com contexto e storytelling vai gerar muito mais retenção e você vai criar muito mais engajamento, tá? Pergunta de número 8. Preciso ter stories todos os dias para o algoritmo não me punir? Gente, é interessante sim, tá? Porque eu levo pra vida isso. Quanto mais você aparece, mais as pessoas se conectam com você e mais elas têm propensão de comprar de você. A gente só compra e sente confiança de quem a gente vê, de quem a gente de fato tem essa exposição, tá? A todo momento. Mas a exposição inteligente, tá? Então, eu sei que nem sempre é normal, não é que seja normal, né? Mas nem sempre é algo que tá na rotina de todo mundo fazer stories.
E por isso que eu tenho a janela lá dentro do Stories Vendedor. Eu ensino como você ter essa constância nos stories sem ser uma coisa muito forçada, sabe? Porque você já vai deixar tudo organizado para você só postar. Mas eu digo que sim, é importante você, não que o algoritmo vai te punir, mas as pessoas vão esquecer de você, vão esquecer da sua marca. Como eu disse, as pessoas que te assistem nos stories têm mais probabilidade de comprar de você. Já as pessoas que te assistem ali dentro do seu feed, nem sempre vai aparecer para elas, tá? Então é importante sim você unir o seu feed com os seus stories. Penúltima pergunta. O que converte mais? Mostrar bastidores reais ou conteúdo produzido com design? Eu acredito que conteúdos de bastidores reais conectam mais. Tudo aquilo que é feito com design é bonito, é atrativo, mas meio que gera uma desconexão, sabe, com a pessoa, na minha opinião, e com aquilo que eu já trabalhei até hoje. As pessoas querem ver, de fato, os bastidores, o que tá acontecendo agora, o que é interessante e tal, elas querem ver isso, tá? Então é importante que você, de fato, produza o conteúdo com base nesse bastidor, com base naquilo que é interessante para o seu cliente, é interessante para as pessoas que estão te assistindo, tá? Então, eu voto a favor, com certeza, de bastidores reais. E a última pergunta agora é o seguinte: stories devem ser só para mostrar o dia a dia ou dá para planejar com uma campanha de vendas? Com certeza dá e deve ser planejada com uma campanha de vendas, tá? Então, por exemplo, nas datas sazonais que a gente chama, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, enfim, todas essas datas, elas necessitam de uma campanha para que você possa ter, de fato, um resultado expressivo. Muita gente pega ali, é Dia das Mães, vou postar qualquer coisa aqui. Não. Vamos utilizar o story de uma maneira que de fato vai fazer o cliente ele se conectar com a sua marca, de entender de fato o que está acontecendo, tá? É normal, inclusive, que quando você posta os primeiros stories, os últimos stories, a retenção caia. Isso é normal, tá? É normal, porque às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa não viu uma story naquele dia, ou ela não entrou, ou ela não se interessou, enfim, existem diversos fatores, mas as pessoas, o importante é quem chega no fundo do funil. O importante é quem chega de fato nos últimos stories que você faz, tá? Então, você deve criar campanhas, inclusive lá dentro do treinamento também do Stories Vendedor, eu fiz um conteúdo programado exclusivo para isso, te ensinando como que você pode criar uma campanha de vendas, como que você vai organizar essa campanha de vendas para você poder vender e utilizar essa ferramenta dos stories, tá? Mas é importantíssimo sim você planejar sempre fazer pelo menos uma campanha, né, por mês ali, para você poder ativar esses seguidores que estão ali no seu Instagram, para que eles possam comprar mais e mais de você. E aí, me conta, você gostou desses tirar dúvidas? Tem mais alguma dúvida que você tenha nos stories que eu não falei aqui nesse vídeo? Então deixe nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo respondendo eles também, tá? E, como prometido para você, eu vou liberar para você um conteúdo exclusivo. Eu vou liberar para você uma das sequências que estão lá no Stories Vendedor que eu ensino para os meus alunos, tá? Eu vou deixar aqui para baixo para que você possa acessar. É só você colocar seu e-mail certinho e já vai estar liberado para você ali em seguida o passo a passo de como que você vai aplicar essa sequência nos seus stories, tá bom? E se você quiser saber um pouco mais sobre Stories Vendedor, vou deixar o link aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Me seguir lá no Instagram e no TikTok. Vou deixar todas as informações aqui no box de informações. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui.